Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou passando aqui para fazer um vídeo sobre a questão mais comentada do momento, que é coronavírus. Hoje eu resolvi uma enxurrada de perguntas no WhatsApp me perguntando: não, mas eu tenho diabetes tipo 1 e qual é a relação disso com coronavírus? Então, de vez em quando vocês vão ver eu olhando aqui para o lado, porque eu fiz anotações, fiz um roteiro para evitar esquecer de algum dado importante sobre essa questão. Primeiro não entre em pânico. Vocês vão ver que a situação ela é importante, mas não é para fazer esse alarde todo que a gente está vendo, né? Obviamente é importante se prevenir, mas não é para se desesperar. Segundo, lave as mãos. Se tiver que falar uma coisa importante para vocês lave as mãos sempre que tiver contato com alguma superfície potencialmente infectada. A gente nunca sabe se vai estar ou não. Então lave as mãos com frequência. Evite colocar as mãos sujas na boca, nos olhos, no nariz. É uma forma de pegar o vírus. E em terceiro, se a pessoa que tem diabetes tipo 1, no caso você que está ouvindo aí, que tem diabetes tipo 1, se você pegar coronavírus, quais são as medidas que você tem que fazer? Então, o vídeo de hoje a gente vai abordar essas questões. Então, hoje a gente está no dia 13 de março, esse vídeo foi gravado no dia 13 de março, e nesse momento a gente está tendo uma enxurrada de informações sobre o coronavírus, várias reportagens na TV, só se fala disso na televisão. Então, isso acaba criando um pânico nas pessoas. Para começar, o que é coronavírus? Na TV está chamando de Covid-19, né? Esse Covid-19 é uma mutação, né, desse coronavírus já conhecido, que ele não é novo, é um vírus antigo, mas é uma mutação recente do vírus, né? A epidemia, como todo mundo sabe, começou lá na China, já promovia doenças conhecidas, né, como o SARS e o MERS, tá? São doenças respiratórias. Então, aí a gente já começa, esse vírus, a grosso modo, ele é parente do vírus da gripe, porque ele é um vírus que também ataca o sistema respiratório, né? E aí a gente vai ver, já começa a ver que os sintomas, em geral, são muito parecidos com o da gripe. Então o paciente vai ter febre, vai ter tosse, vai ter falta de ar, tá? Então essas questões são as mais comuns e os indivíduos devem ficar alertas, né, a essa questão. Nesse momento, a gente começa a ter no Brasil pacientes infectados que vieram de viagem e pacientes com infecção já local, né, com nenhum passado recente de viagem. Então hoje a gente já não tem que pensar só mais em coronavírus se a gente teve contato com alguém que viajou ou se a gente viajou, né? Porque a infecção já começou a tomar uma outra proporção. Outros sintomas que eu não falei, estão aqui me lembrando, é a coriza, né, a dor de garganta e a diarreia também são possíveis, né? Como é que a gente sabe que tem coronavírus? Em geral, essa doença é transmitida de pessoa para pessoa, então a orientação é que a gente fique sempre a uma distância de pelo menos 2 metros da outra pessoa para evitar o contágio, né? Então lavar as mãos quando tiver contato com superfície. O uso de máscaras, a princípio, não está recomendado para a população geral, né? Ela fica restrita a pessoas que estão infectadas para evitar que elas passem para outras pessoas. O seu uso também por profissionais de saúde. O que vocês devem fazer para se proteger? Já falei isso algumas vezes, mas a higiene das mãos e o contato direto com outras pessoas são as medidas mais recomendadas por vários órgãos de saúde ao redor do mundo. E para você que tem diabetes tipo 1, né, tem mais chance de contrair o coronavírus? A resposta é não. A chance de uma pessoa com diabetes tipo 1 contrair o coronavírus é a mesma do que a população em geral. Outra pergunta bem frequente é: eu preciso tomar alguma coisa para aumentar a minha imunidade? Né? A resposta é não. Não existe nenhum remédio que aumente a imunidade para que você não pegue o coronavírus, né? Tenha a infecção pelo coronavírus. Então, a melhor medida em geral, né, é
controlar bem a glicemia para deixar seu sistema imunológico preparado e não deprimido por conta de glicose alta, ok? Agora, o paciente diabetes tipo 1 pode ter uma doença mais grave? Pode, né? Pacientes com doença crônica têm mais chance de desenvolver formas mais graves. Como é que eu evito isso? Ficando bem controlado. Então, mas controlado só se eu tiver com a doença? Não. Se eu tiver antes de contrair a doença, tomara que nenhum de vocês contraiam, mas antes também é importante ter um bom controle glicêmico, porque o sistema imunológico fica melhor num paciente bem controlado, porque a hiperglicemia atrapalha o funcionamento do sistema imunológico. Então é importante estar bem controlado sempre. Esses pacientes com diabetes tipo 1 ou com outras doenças crônicas, insuficiência renal, hipertensão, insuficiência cardíaca, então esses pacientes devem ter mais cuidado se contraírem o coronavírus. No caso específico dos diabéticos, tem que se manter sempre muito hidratado, fazer glicemia ponta de dedo com mais frequência e corrigir com insulina com mais frequência. Pode ser que a insulina basal, aquela insulina lenta, precise ter a dose aumentada. Então tem que sempre fazer contato com o médico para saber se vai mudar alguma coisa no esquema de tratamento, tá? É recomendado que os pacientes tenham tira de cetona em casa, né? Porque em qualquer infecção em diabético tipo 1 aumenta o risco de cetoacidose diabética. Tô com glicose alta, tô com infecção, eu vou medir a cetona. Se a cetona der abaixo de 0,6, está normal. Entre 0,6 e 1,5, a cetona está levemente aumentada. Então isso normalmente melhora com insulina, com hidratação. Entre 1,5 e 2,5, aí eu já tenho uma cetonemia moderada. E aí eu tenho que caprichar mais na hidratação, fazer correção da glicemia e ingerir uma pequena quantidade de carboidrato, em geral 30 gramas de carboidrato, né? A comida ajuda também a diminuir cetona. Agora, se a cetona estiver acima de 2,5, já é considerado uma cetonemia grave e os pacientes devem entrar em contato com o médico e, caso não consigam falar com o médico, hidrata bastante e vai para a emergência. Outro ponto importante é nunca tomar medicação por conta própria, né? Tô com tosse, então algumas questões são importantes, né? O paciente tomar xarope para tosse, né? Lembrando que alguns xaropes têm açúcar, medicações como aspirina, né? O AS, né? O ácido salicílico, em dose alta, ele pode alterar a glicemia, no caso baixar a glicemia. O uso de paracetamol, no caso o Tilenol, pode dar falsos resultados no sensor, então isso é uma coisa importante, tá? Então evitem tomar medicação por conta própria. Essas notícias tendem a criar pavor nas pessoas, né? Então isso aumenta a corrida para o supermercado para estocar alimento. A gente sabe que pode faltar alimento, então em vigência dessas questões, você diabético, procure ter fonte de carboidrato em casa, né, para alimentação, para corrigir glicemia, uma hipoglicemia. Então tem o seu estoque pessoal, obviamente não precisa fazer grandes estoques, mas esteja sempre organizado o seu armáriozinho com as suas coisas para não correr nenhum risco de ir ao mercado e não ter o que você precisa para manter o seu tratamento, sua glicemia. Outra coisa, eu falei dos alimentos, mas é importante ter um estoque extra dos seus suprimentos para o tratamento do diabetes. Então tem insulina, mais tiras em casa, sensores, ter insumos para bomba de insulina, agulhas. Então ter o seu estoque de medicamentos e de insumos para o diabetes com um pouco de sobra para evitar faltar. Aos pais de crianças, né, com diabetes tipo 1, devem ficar atentos aos seguintes sintomas, né? Se a criança tiver problema para respirar ou tiver arroxeamento dos lábios, né, são sintomas de alerta em criança e os pais devem levar
os filhos para emergência. Lembrando ainda que os bebês podem ter dificuldade de comer, de se hidratar. Então, se tiver com hiperglicemia, com glicose alta persistente, devem procurar emergência. Tá ok? Então, gente, lembrando, voltando mais uma vez, não criem pânico. A maioria dos pacientes tem sintomas leves. 2 casos do Brasil, a grande maioria estão em casa, né? Com isolamento domiciliar. Os pacientes passam bem, com sintomas leves, com sintomas muito parecidos com os resfriados comuns. Tá? Então, os sintomas de gravidade são menos comuns na população geral, sendo mais facilmente encontrados em pessoas acima de 60 anos. E nesse grupo ainda, os mais afetados ainda por sintomas graves são aqueles com idade acima de 80 anos. Tá? Então não é para criar pânico. Obviamente o diabético pode ter sintomas de mais gravidade, mas vários de vocês já experimentaram resfriado, já experimentaram outras infecções e passaram por ela bem. Então é se preparar, tomar as atitudes que tiverem que tomar e se cuidar. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham ficado mais tranquilos. Então vamos nos cuidar, evitar nos contaminar e, se pegar a doença, nos tratar adequadamente. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.